Não sei cuidar de plantas. Como ter elas com mais flores? Então, eu sou a Flávia Kremer, jardinista e florista. E hoje vou te dar várias dicas excelentes para você nunca mais ter plantas sem flores, ok? Vamos ver aqui o que é que nós vamos aprender. Você quer aprender? Vem comigo, ok? Muito bem. Bom, vamos ver aqui o que nós vamos aprender. Você vai aprender que é muito importante para as plantas florirem com muita abundância, é uma boa posição solar. O segundo item, que é bem legal também, é sobre o fertilizante. Fertilizante adequado para suas plantas florirem mais. E você sabia que uma boa poda e uma irrigação também é importante para que elas deem mais flores? Sim, com certeza! Então vamos lá. Imagina, esses são alguns dos pontos mais importantes para suas plantas ficarem cheias de beleza e alegria, cor, forma e muito saudáveis, ok? Muito bem. Bom, agora eu vou te fazer uma perguntinha que me fazem. Minhas plantas dão muito poucas flores. A culpa é minha? Sim, lamento. Lamento informar, mas a culpa é sua. Sim, sim, sim. Por não saber cuidar da sua planta, por não entender, não conhecer sua planta. Se ela gosta de sol, se ela gosta de sombra, se ela quer pouca água ou muita água. Entendeu? Se você entender esses pontos que eu estou falando aqui hoje, você vai ter sim sucesso com suas plantas e flores, certo? Bem, então, agora, eu tenho outra perguntinha. Já tentei de tudo, mas nunca dá certo. O que pode ser? O que é que eu devo fazer? Muito bem, provavelmente ainda não te contaram os segredinhos que eu vou te contar aqui agora nesse vídeo. Aproveite, anote tudo que vai ser excelente as dicas. Muito bem, mas eu vou te contar, vou começar te dando umas dicas, contando uma história que aconteceu comigo. Lá atrás, por exemplo, muito tempo atrás, eu sempre gostei de plantas e flores, certo? Mas eu não sabia cuidar, na verdade, eu não sabia. Eu era leiga e perdi muitas plantas. Eu perdi lírio da paz, eu perdi por botar no sol, eu botei, sabe, plantas que era de sol, botei na sombra. Eu não sabia mesmo cuidar das plantas. Eu só amava as plantas, eu gostava de plantas, sempre gostei, sempre amei, né? E aí é o seguinte, eu entendi que para mim não perder mais as minhas plantas e flores, eu tinha que aprender. Então pesquisei muitos livros, revistas, jornais. A minha sogra me dava encartes de jornais, né? Tinha lá Casa e Companhia e outras dicas também de outro jornal lá da época. Tinha uns encartes só de cuidados de flores. Nossa, eu guardava tudo com muito carinho, li, aprendi. Depois comecei a me informar mais e vi cursos presenciais que eu me atirei de cabeça. Me atirei de cabeça em vários lugares, até fora da minha cidade. Cursos ótimos, maravilhosos, onde lá aprendia muito e colocava a minha mão na massa, como se diz, né? Mão na terra. Eu aprendia e colocava na prática. Eu fazia, né? Colocava na prática. Bem, aí abri minha floricultura, achando que sabia muito, que estava expert, achando, vou te dizer isso com sinceridade, porque eu conto isso com muita alegria, porque aprendi mais com esse erro, né? Que eu vou contar aqui agora. Porque assim, ó, e até hoje aprendo, sério, até hoje aprendo coisas, novidades sempre surgem, porque o mundo da vegetação é muito gigante, é incrível, é bacana para burro. É muito legal, né? Bem, então é o seguinte, aí abri a floricultura, passou algum tempo vendendo plantas e flores, e esse tempo, algumas plantas eu vendia também para dentro de casa, que é que meu fornecedor trazia, assim que nem essa linda begônia, chamada Higger, begônia Higger ou begônia flor, assim como tu quiseres, ok? Ela é uma planta que vem muito florida, e tem os caules bem carnosos, né? Assim, que tem muito líquido dentro. Então tem que haver pouca água, isso eu até sabia, né?
mas achava que a planta era de dentro de casa, porque é tão grande o mundo da vegetação, eu tinha que entender tanto, que algumas coisas a gente passa por despercebido, como é o caso da begônia que eu vou contar. Então eu sabia que era pouca água, tá, até aqui tudo bem, mas quando acabava a florada, que logo no início da floricultura não tinha uma venda tão boa que nem hoje, graças ao meu bom Deus, eu vendo muita begônia, não chega a sobrar, é raro isso acontecer. Mas naquele tempo, volta e meia, sobrava uma begônia, e quando sobra por algum tempo, esse tempo ela vai, né, caindo flores, né, vai caindo flores, já deve ter acontecido com você, né? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber, já deve ter acontecido. Vai caindo as flores, né? E tá, eu tirava, porque para os meus olhos, meu bom entendimento, que eu já tinha aprendido aqui a colar, que a gente tinha que remover as folhas feias e danificadas. Isso é bem básico, né? Bem, mas é um dos itens que você deve anotar aí, que é bem importante, das folhas feias e danificadas. Porém, mas esse aqui agora bom, o assunto é o seguinte, aí tirava, começava a ficar pelada e eu não conseguia fazer com que essa begônia desse mais flores. Não sabia, gente. E por não saber disso, né, e não ter me dedicado, que era tanta coisa que eu precisava, eu estudava jardinagem, eu queria fazer jardins, eu queria atender na loja, e eu fazia muito sozinha, muitas tarefas. Então, realmente escapou essa parte. E aí, eu dava para a escola ou igreja ali perto, mas sem dizer como cuidar, porque eu não sabia, eu só sabia a quantidade de água, limpar as florzinhas e a quantidade de água. Mas como eu sabia que dava pouca florada, na segunda floração, eu até cheguei a dizer isso. Olha, só que ela não vem com tanta intensidade de flores na segunda florada. Já na terceira nem sei se vem. Olha só, a falta de conhecimento. Mas aí, indo numa cliente, como eu já tinha aprendido a jardinagem, lá fui para medir um jardim, minha cliente muito querida, comprava sempre muitas flores, ela resolveu fazer um jardim comigo. Sabendo, indo na casa dela, né, fui e ao chegar no portão, eu vejo uma begônia Hygger vermelha, muito bonita na área. Eu disse, nossa Simone, mas que begônia maravilhosa, que coisa linda. Ela, ué, comprei na tua floricultura o ano passado, não lembra? O ano passado já tinha feito um ano. Nossa, eu fiquei encantada com a begônia dela, com tanta flor. E eu, por exemplo, que sempre tive begônias e aprendo, e dava dicas para ela ainda. Eu dava diversas dicas, mas nunca da begônia. Aí tá bem. O ano passado comprou, mas como ela tá tão florida? E não para de dar flores, ainda disse assim, tipo, esnobando, né? Ai, gente, que incrível. Eu fiquei encantada. Eu aprendi uma lição nesse dia na casa da minha cliente, que foi fantástico. Foi fantástico, eu vou passar aqui para você. Porque assim, ela comprou a begônia para levar para dentro de casa, na sala ela também queria, ela me perguntou o que ela podia levar para a sala, eu ofereci a begônia vermelha, ela adorou e foi que levou. Muito bem, chegando lá, ela não tinha um cachepô e não tinha passado pela cabeça comprar o cachepô, não tinha cachepô. Aí ela viu que tinha um vaso sobrando na casa e esse vaso era muito rústico. É um vaso de cerâmica, bem larguinho, com aquela boca boba, assim que eu chamo, mas é aquela boca, por exemplo, também chamado de vaso torto, né? Eu acho que vocês devem conhecer. É um vaso de cerâmica, com a boca bem larga e ainda tem aquele, tipo um babado, sabe? Assim. E aí, gente, o vasinho é assim, né? Muito bem? E aí o vaso dela era mais largo e mais profundo, não tanto assim, ó, tá? Então ela tinha terra nova aqui e terra aqui. Aí eu perguntei, tá, mas como é que foi que tu fez? Eu tava falando isso que eu tô falando, né? Tipo assim, eu achei que eu apertei assim no vaso e vi que ela saiu inteira. Sim, porque begônia quando tá assim, tão farta e florida, ela também tá farta e florida de raiz. E ela teve muita sorte em tirar essa planta inteira do vasinho aqui, ó, para botar no outro vaso. Então, ela não sofreu nada de estresse, nada. Ela foi muito abençoada. Então, plantando ali, ela recebeu mais terra e colocou, pensou ela com ela, eu não vou ver a minha begônia na sala, onde ela queria, mas no lugar que ela sempre sentava para ler, ela visualizava a área logo ali, que era uma porta-janela,
Então ela pensou, vou botar na área onde ali pegava o sol da manhã. Tipo assim, dentro de um ano, por exemplo, às vezes variava um pouquinho, mas é das 8 da manhã ao meio-dia. Isso significa 4 horas de sol da manhã, gente. E essa begônia simplesmente não parou de dar flor esse ano todo. E eu assim, Simone, muito obrigada por essa lição. Olha o que eu aprendi, gente, a importância do sol nas plantas para gerar mais flores. Então, contei essa história dessa minha amiga porque realmente é uma história bastante interessante, você não acha? Então, você já perdeu suas begônias? Conta aqui embaixo para mim, quero saber. Sim, porque eu já perdi várias begônias, mas depois que aprendi com essa bela lição que eu tive da minha própria cliente, que nem sabia cuidar e fez, e aconteceu por pura sorte, ela também amou de paixão ter podido colaborar comigo, né? Porque foi uma colaboração gigantesca, porque foi um achado ter uma begônia e manter ela florida por muito mais tempo, ainda rebrotar por um ano. E ela me contou que ela podou depois de um ano e que realmente ela veio mais ainda. E olha que achado, gente, olha que fantástico. Nunca mais perdi begônia e pude com muito orgulho ensinar as pessoas a manter suas begônias lindas, saudáveis e com mais flores. Gente, é tudo de bom. Então, depois desta história que acabei de te contar, eu posso te garantir que você só precisa aprender a conhecer a sua planta, entender o que ela precisa e ser feliz e ter muitos bons resultados com as suas plantas e flores, certo? Porque planta bem cuidada é planta que fica mais saudável e planta mais saudável dá mais flores. Não adianta você adquirir uma planta, plantar no seu jardim ou no seu vaso e achar que ela vai sozinha. Não é bem assim. Até existem plantas que eu acabo dizendo aqui nos meus vídeos, como as amiacucas, mas que a flor é meio assim, tipo, nada muito ornamental, né? Para o meu gosto, porque ela não é colorida, bonita e cheia de formas e cores. Não, é uma flor assim, meio até sem graça, podemos dizer assim, né? Que nem a flor da monstera, né? Sem graça, aquela coisa esquisita, né? Então, pois é. Aí você você precisa saber, muito importante, vamos voltar aqui às condições bem básicas que você não deve esquecer e pode anotar aí. Você precisa entender qual substrato a sua plantinha, já bem identificada, se é begônia, se é azaleia, se é lis da paz. Se você identificou sua plantinha, entendeu quais são as condições ideais para ela, a quantidade de água, o substrato ideal, né? Se ela precisa de sol o dia inteiro, com as roseiras, por exemplo. As roseiras, por exemplo. Vou cheirar aqui, gente, é incrível. Se eu pudesse traduzir o cheiro dessa roseira para você, você ia se encantar, porque olha, é difícil roseira com cheirinho, né? Perfume. Esta aqui é uma delas que tem. Nossa, é encantador o cheirinho dela. Nossa, é muito bom, é muito bom, é muito bom. É encantador. Eu vou te falar aqui, então, que você, sabendo o substrato, reconhecer a planta, saber qual é o substrato, qual é o NPK mais adequado e a forma correta de usá-lo. Também entender a condição de água e as podas certas para a planta ficar mais bonita, saudável e gerar mais brotações, e depois das novas brotações vem mais flores, certo? Toda planta merece uma poda cada florada. Se acabou essa flor dessa roseira, por exemplo, né, tá feia, pode cortar aqui apenas se você quer uma nova brotação mais para cima, ou se você percebeu a brotação existente nela. Olha, veja bem, a poda é muito simples, muito fácil, né? E aí, então, você pode
podar ela, tipo assim, eu quero essa rosa para mim. Então pode aqui embaixo, já aproveitando essa brotação novinha, e tu podando aqui na forma bicel, que é na diagonal, né? Na diagonal. Corta aqui, por que na diagonal? Porque quando a chuva cair aqui, escorrega. E se você corta assim, a chuva cai aqui, penetra no caule e acaba ficando, apodrecendo o caulezinho, entra água ali e apodrece. Tá? E assim, na diagonal, a água escorre. Muito bem, voltando à poda. Aí, claro, aproveita a poda aqui, pode botar num vaso ou fazer uma muda, tá? Ou esperar a flor ficar feia e podar aqui, ou aqui, ou aqui, qualquer lugar. Sempre respeitando os 25 centímetros de altura. E como essa aqui já tem uma brotação aqui, nada melhor do que podar por aqui. Para que depois dessa poda aqui, ela vai brotar na alturinha dessa. Tá bom? Bem, eu acho que sobre a poda entenderam, né? Sabe por que lá na floricultura as plantas estão lindas e floridas? É simples, é muito fácil, porque o povo da floricultura estuda, conhece a planta, molha e aduba direitinho, coloca-se sempre as plantas no local ideal, né? Eu aqui, por exemplo, na floricultura já mudei diversos lugares das plantas pela posição solar do ano, né? No ano, assim, no inverno, outono e inverno, tem uma casa aqui ao lado que dá muita sombra. E aí eu tenho que trocar essas plantas que precisam mais de sol aqui para os fundos. E elas ficam lindíssimas. Então eu aproveito e coloco as de sombra lá e as de sol aqui para trás, pois elas vão precisar desse solzinho. Já quando muda a posição das outras estações, como a primavera e o verão, eu tenho que mudar de novo, porque esse sol vai ser em demasia para algumas, como, por exemplo, a azaleia Amini. A mini azaleia tem umas folhas menores e dá mais flores, dá 2 a 3 vezes ao ano. E ela não suporta o sol da tarde. Ela quer um pouco de sol da manhã e a sombra da tarde. Então, se for a tradicional, tudo bem, né? Pode deixar torrar ali no sol durante o dia todo, porque aqui atrás dá sol de manhã à tardinha na primavera e verão. Já lá na frente, conforme essa sombra, né? Então tem essa situação que é bom para essas outras, porque elas não vão suportar o sol da tarde do verão. Ali eu tenho sombrite e ali ela fica mais confortável para ficar bonita e saudável. Porque planta bem cuidada é planta saudável, e planta saudável dá mais flores, certo? Bem, eu tenho outra coisinha aqui para falar, gente. Sim, olha só, se você aí acha que sempre volta e meia surgem perguntas, né? E aí, você acha que colocar fertilizante periodicamente nas plantas é bobagem? Eu também pensava assim. Sério, gente, lá atrás, um tempo atrás, eu não queria saber de usar fertilizante, pois eu achava que isso não deveria ser uma coisa muito boa, né? Embora existia uma propaganda que dizia que adubando dá, alguma coisa assim, adubando dá. Não sei, não me recordo agora. Mas enfim, você acha que bobagem? Não é. Gente, é fantástico. Eu custei aprender que realmente um NPK, que é rico em fósforo, nitrogênio, potássio e outros micros e macronutrientes, também são excelentes para o desenvolvimento e a saúde da planta. Desenvolve bem, a saúde melhora, fica tranquilo. Os bichos não gostam de planta fertilizada. Um tempo atrás eu achei que o humus de minhoca, como era bem natural e tal, dava resultado satisfeito. Não, ela cresce sim, folhas, fica exuberante, é bem legal, é lindo, maravilhoso, mas não gerava flor. E para gerar flor, você tem que ter um NPK que incentive a florada. Mas vale lembrar, muito importante, gente, vamos supor, você pode utilizar de bolinha, a bolinha é bem assim, é pastilha, ó. Você pode utilizar essas bolinhas, pode colocar simplesmente enfiando na terra, pode usar os líquidos, né, que eles vêm para diluir também na água. Então existe um 6, 8, que é mais para folhas, algumas flores também, só que não incentiva a flor. Quem incentiva a flor quando o fósforo é maior, é o 4, 14 e 8. Nitrogênio, fósforo, potássio, 4, 14 e 8.
certo? Então, e pode ser também, além das pastilhas, o líquido pode ser em pó. Esse pó eu adoro. Esse pó é maravilhoso. Aí você pode misturar na água e o resultado é rápido, que nem o líquido, que nem a bolinha, bem tranquilo. Já tem as bolinhas, que é esse da caixinha, que normalmente a caixinha, elas são bolinhas, e essas bolinhas elas liberam lentamente. Esse lentamente também é bom. Então, ao irrigar, né, a sua planta vai diluindo e vai automaticamente nutrindo a planta, porque as plantas são que nem nós, são seres vivos. Só não fala e não caminha, mas são seres vivos. Assim como nós somos seres vivos e precisamos de nutrientes, assim como frutas e verduras, não é mesmo? Para ficar forte e saudável. A planta é a mesma coisa, precisam de nutrientes para ficar forte e saudável. E gerar flor, aí entra no NPK específico, além do sol, além do cuidado da água e além do substrato ideal. A poda também, não vamos esquecer. Então, a bolinha é legal. Tem umas bolinhas também que você pode aplicar nas plantas a cada 5 meses. É bem interessante também, liberação muito lenta e é bem bom, tá? Mas como devo usar os produtos, né? Como devo usar? Sempre é importante, é esse que eu digo, vale lembrar. Aqui tem, bem claro, as instruções do fabricante. Se você aí na sua cidade tem um lugar para comprar seu fertilizante, não adianta te dizer, bota isso, bota aquilo. Até eu posso dizer, sim, eu tenho até um curso explicando completo a maneira de você usar. Mas se você for comprar aí e ler nas instruções, a coisa acontece. Agora, não adianta comprar o produto e guardar na prateleira. Eu fiz direitinho. Como assim? Direitinho como? Quantas vezes você usou? Sabe? Se faça essa pergunta. Você está usando seu fertilizante ou ele está na prateleira? Eu usei e não deu resultado. Mas tem que saber, tem que usar, tem que botar o período certo e a quantidade correta, assim como diz nas instruções. Não adianta botar mais e nem a menos, que não vai trazer resultados. Certo? Bem. Agora temos outra quantia aqui, ó. Peraí. Tem uma pessoinha aqui também que fala assim para mim, olha só. Tenho pena de podar a minha planta que está magrela e feinha. Você pode podar, gente. Eu também tinha medo, pena. Eu tinha medo também, sabe? Por não saber podar. Mas é simples e é fácil. E não tenha esse receio, não tenha pena. Porque como as Marias sem vergonha às vezes ficam longas, né? E com a florzinha lá na ponta. Esse longo do galho não estimula novas brotações e nova florada. Então você pode com confiança. Tem dúvida? Corta no sentido bicel. Ela agradece, ela germina novas brotações e dá mais florada, uma poda bem feita. A limpeza das folhas e flores é importantíssimo. Com esses cuidadinhos básicos, você vai ter uma grande diferença. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu converso com minhas plantas, as minhas plantas estão muito lindas. Esse conversar com as plantas nada mais é do que você observar, você está observando. Você pode estar até conversando, mas esse observar te traz retorno. Ela está murchinha, eu preciso molhar. Ela tem uma folha feia. Eu acabei de tirar até aqui uma folha feia, gente. Eu não posso ver isso aqui feinho. Bem pequenininho, eu tiro. É um carinho, é um cuidado, ela fica mais saudável. E planta saudável te dura mais flor, te dá mais flores. É bem notório. Então, qualquer folha feia ou florzinha feia, limpe. O resultado é bem legal. Aí, me perguntaram outra coisa, quer ver? Será que consigo ter várias plantas com muitas flores no meu jardim? Sim, claro que sim. Você pode ter aquelas flores que são anuais, né, em canteiros, para fazer bordaduras, ou em volta dos vasos, são aquelas famosas flores anuais, né, de jardim. Tem vários exemplos aqui, tem alegria de jardim, tem
flor de mel, tem tagetes, as balsamina que eu falei, né, que tem um crescimento, ela assim, ó, um segredinho aqui das balsamina, que nada mais é que aquela Maria sem vergonha. Elas têm uma duração anual, mas aqui um pouquinho mais longa, que eu vou te dar esse segredo, anota aí. É assim, as balsamina, tu planta e ali aos 3 meses está lindo, no 4º, 5º está crescendo demais. Ela fica estiolada, ela fica longa. Aí chegou um momento, uns 9 meses, pode calcular direitinho, 8 a 9 meses, você pode podar literalmente bem baixo. A florzinha está na ponta, fecha os olhos e poda aqui embaixo onde já existe uma nova brotação. Gente, dali 15 a 20 dias está cheio de folha nova, Sério, é bem legal. Então, você vai conseguir gerar mais brotações com essa poda e gerar mais flores. E também vai te durar um período maior. Vai demorar mais esses 8, 9 meses, bonita e com flores. Então, veja bem como deu mais de que ano. Essa aqui é um segredinho legal. Da alegria de jardim dá para fazer a mesma coisa. Na alegria dá até para fazer o famoso beliscão. A flor ficou feia, belisca. Certo? Muito bem. Bom, fazendo esses segredinhos bem legais que eu comentei aqui nesse vídeo, você consegue sim realizar um bom jardim com várias plantinhas. Por exemplo, tem aquelas arbustivas também. As arbustivas têm diversas que são assim, também, além das azaleias, tem manacá da serra, tem primavera. A primavera é a Brunfelsia, porque tem primavera que também é conhecida como a Bougainville, tá? A Brunfelsia é a primavera cheirosa, é bem legal. Ela aparece em um momento que tem 3 cores no mesmo pé, é linda. Depois, por exemplo, tem hibiscos maravilhosos que você pode podar ou não, e ele te dá sempre flor, brotação bonita e mais flores podadinho, tá bem? Bom, aí depois você pode apostar naquelas perenes bem bacanas, que doura enflorada durante o ano inteiro, né? O ano inteiro, porque tu vê, eu falei das anuais, das florzinhas, eu falei das temporadas, né? Algumas dão no outono, que nem outono e inverno, como a manacá da serra, depois a primavera é na primavera, e também depois vamos passar para uma outra planta perene, que dá flor o ano inteiro. Uma delas é a rosa. Sendo bem podada, em pleno sol, ela te dá flores o ano inteiro. E a outra é o Bougainville, que eu botei aqui porque é um vasinho pequenininho. Mas, se bem podada, com a posição correta de sol o dia inteiro, ela é perene, muito florida. E se uma hora cai a flor, poda e já repleta, enche de flores maravilhosas e divinas, não é? Que se enxerga de longe. É muito bacana, muito bacana. Nossa, eu vou te falar aqui que tem muitas plantas e opções lindas, maravilhosas para você colorir o seu jardim e deixar encantador. Tem até plantas por estações, né? Como eu falei, tem uma anual, tem umas de temporada no outono, outras na primavera, outras mais no verão, né? Verão, que adoram sol, calor, né? E eu tenho certeza que a sua vida vai ser mais alegre e feliz. E as plantas agradecem também essa alegria toda, tá bom? Bem, gente, eu agradeço de coração você assistir esse vídeo até o final. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você acha esse vídeo interessante para outras pessoas, compartilhe para aquela pessoa que ama plantas e flores e quer saber essas dicas fantásticas para deixar as suas plantas mais lindas, mais saudáveis e mais floridas. Tá bem? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!